Olá, seja bem-vindo. Como é que você está? Tá tudo bem com você? Esse é um vídeo que faz parte de uma série de vídeos onde eu vou estar falando sobre a fé. E nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre qual é o maior nível de fé. Qual é o maior nível de fé? Isso é muito interessante porque quando você olha para alguém que alcançou algo extraordinário na sua vida, alguém que conseguiu uma mudança extraordinária de uma situação, alguém que tinha uma enfermidade muito grave e ela alcançou a cura, alguém que conseguiu superar desafios tão grandes na sua vida, pessoas que tinham tudo para dar errado e elas deram certo, pessoas que nasceram em um ambiente muito difícil, nasceram em uma situação pobre, miserável, mas essas pessoas conseguiram alcançar coisas incríveis na sua vida, alcançaram coisas extraordinárias na sua vida. Mas como isso é possível? Como alguém consegue isso? Como é capaz? Como isso é capaz de gerar na vida de alguém algo tão extraordinário? Uma pessoa que, se fosse olhar para as suas condições, não tinha capacidade de alcançar nada na sua vida. Mas essa pessoa, ela conseguiu alcançar. Se você chegar para essa pessoa e perguntar para ela, pergunte para ela, olha, como você alcançou isso na sua vida? Ela vai dizer, porque eu tive fé. Aí você dizer, mas como? Mas fé, como assim? Eu preciso entender mais sobre isso. E você mesmo, olha para a sua vida, coisas que você alcançou na sua vida. Talvez uma família bem estruturada, uma família que vive em paz, unida. Como você alcançou isso na sua vida, na sua família? Como foi possível? Como você alcançou esse sucesso na sua vida profissional? Sucesso no seu ministério? Como você alcançou isso? Como você tem uma vida em paz? Uma vida plena? Como você alcançou? Você vai dizer, porque eu tive fé. Agora vamos entender qual é o processo para se chegar na fé. Como alguém consegue alcançar coisas extraordinárias, coisas incríveis, que é até difícil da gente compreender e dizer como isso é possível. Se torna muito difícil de acreditarmos que algo é possível. Por quê? Porque nós achamos que isso tem uma dificuldade gigantesca. E qual é o nível de fé? Qual é o maior nível de fé? Aqui é onde nós vamos entender como alguém consegue chegar em algo tão elevado, em uma plenitude de vida, como alguém consegue chegar lá? Como alguém consegue chegar em uma vida abundante? Como alguém consegue chegar em uma vida de paz? Como alguém consegue chegar em uma vida plena? Tudo isso é mediante a fé. Mas existe algo muito importante, que essas pessoas não sabem explicar, mas certamente todas passaram. Sabe o que foi? Elas passaram pelas adversidades. Porque muitas pessoas acreditam que quem tem fé não passa por problemas. Não passa. E você sabe qual é? Eu vou te dizer agora qual é o maior nível de fé. A fé é capaz de alcançar qualquer coisa. A fé que faz pessoas que não têm capacidade de nada alcançarem coisas extraordinárias. É a fé que suporta. É a fé capaz de suportar as adversidades, de suportar os problemas. Essa é a fé. Achamos que a fé é a fé que conquista, mas não é. Porque para conquistar é necessário suportar. Só aqueles que suportam vão alcançar. Eu quero ler para você uma passagem no livro de João, no capítulo 16 e versículo 33. Olha só o que Jesus ele disse. Ele disse o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
Sabe o que é interessante nessa passagem de Jesus? Que ele está ensinando o seguinte: olha, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele não venceu as aflições por você. Ele venceu o mundo por você. Ele está dizendo o seguinte: olha, no mundo você vai ter aflições. Você vai ter. Agora você não pode desanimar em meio às aflições. Porque quem desanima é porque não suporta. Pessoas que têm enfermidades no seu corpo e dizem o seguinte: olha, eu não vou fazer isso porque eu tenho essa doença. Eu não posso alcançar isso ou aquilo porque eu tenho uma doença. Sabe o que é isso? Ela não tem a força da fé para suportar aquela doença. E ela acha que vai ficar boa por apenas tomar o medicamento. Apenas tomando o medicamento ela vai ficar boa. Mas a fé, quando ela suporta, faz com que ela seja curada. Esse é o grande poder da fé. É o poder que te faz suportar as maiores adversidades. Porque no mundo tereis aflições. E só aqueles que são capazes de suportar essas aflições serão os que alcançarão a paz. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz o seguinte, olha só, o começo do versículo diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Para que você possa ter paz. Para que você possa ter paz, ele está te dizendo isso. Que no mundo você vai ter aflições. Que nesse mundo você vai ter aflições. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar por muitos desafios. E agora, a maneira como você vai reagir a esses desafios é que vai determinar qual é o seu nível de fé. A fé não é a fé que conquista, é a fé que suporta. Quanto mais você suportar, mais você vai conquistar. Mais você vai conquistar. E agora, como entender o processo da fé? Como entender isso? Como entender como é que a fé se manifesta em nós? Como manifestar essa fé? E como alcançar esse nível de fé capaz de suportar todas as adversidades?